A paz do Senhor para todos meus queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus. Quero deixar aqui os agradecimentos àqueles que têm acompanhado os estudos a qual eu tenho da parte de Deus aqui ministrado. Hoje eu quero falar a respeito de momentos para doar. E nesse momentos para doar, eu quero pegar aqui uma passagem bíblica, lá em 1 Crônicas, capítulo de número 29, a qual relata que Davi ele foi incumbido de construir o templo. E quem ia dar continuidade a isso ia ser seu filho Salomão. E esses momentos para doar, se a gente for olhar, quando fala em doar ou ofertar, as pessoas já pensam também em dinheiro. Mas aqui eu quero reverter o que é dinheiro em qualidade de vida cristã. O que é qualidade de vida cristã e que não tem como esse doador não dar condições de doar. Por quê? Se ele ainda não tem dinheiro, ele tem condição de doar e de se esforçar para esse tipo de qualidade que eu vou citar aqui, ele precisa ter para doar. Capítulo de 1 Crônicas, capítulo de número 29, quero ler só uns 3 versículos para a gente trabalhar em cima, ok? 1 Crônicas, as ofertas de Davi, dos príncipes e do povo para a construção do templo. Toda essa oferta aí, ó, entrou Davi, rei, os príncipes e também o povo. Tudo aí eles colaboraram para assim doar. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, e ainda moço e tenro. E esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do Senhor, meu Deus, tenho preparado ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras sadônicas, as quais de engates, pedras de ornato e obra embutido, e toda sorte de pedra preciosa, as pedras de mármore em abundância. E ainda da minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho mais eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Aí ele relata 3.000 talentos de ouro, Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes da casa. Ouro para os vasos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Quero ler aqui o versículo 5. Quem? Fica a pergunta aí. E é a palavra de Deus que está dizendo. Quem
está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Está aí a pergunta. Quem está disposto? Você está disposto a oferecer? Veja bem, nesse momento para doar, nós vemos que nos dias a dias, cotidiano de cada dia, há doadores. Tem pessoas que têm bens com abundância, terras, ele doa terreno, doa aí 1 hectare ou 2 hectares, ele doa, ele tem demais e pode doar. E tem pessoas que doam imóveis, tem mais de 3, 4 imóveis, ele doa um. Quando Deus toca no coração, não tem como a pessoa ser negligente, ele abre mão. Há também aqueles que troca toda a sua moldura dentro de casa, seus móveis, tudo, ele doa para algum órgão, alguma ONG, algum aí local onde é acolhidos os idosos, as crianças especiais, algum asilo. E há também aqueles que doam órgão, parte do corpo, um olho, coração, um rim, e ele doa, né? E também nessa parte de doação há os que têm verba, aí tem dinheiro, ele doa quanto ele quer, é dele, ele doa da sua própria vontade, etc. Tem muitos meios aí para se doar algumas coisas. Mas, se falando de doador, não tem como negar o maior doador do mundo. Não é Bill Gates, não, com as vacinas, não. Não é também Bolsonaro, com Bolsa Família e outras condições aí para o povo. Não, não é. O maior doador que podemos dizer com toda a veracidade e convicção, o maior doador é Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João capítulo 3, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, olha, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenassem o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, a qual nós aqui estamos no mundo, e é por ele que nós vamos ser salvos. Foi o doador que deu, foi Deus, deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário, por mim e por ti, e para nos remir, pelo seu sangue derramado na cruz, nos remir, nos purificar de todo o pecado. E aí vem Jesus falando essas palavras aí, dizendo, quem crê nele não será condenado. Quem crê nele não será condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Daí, Deus deu ao mundo o seu Filho. Foi a maior dádiva. Foi a maior pedra preciosa, mais do que rubi, esmeralda, diamante. Ultrapassou tudo isso. Foi o seu Filho unigênito. Então, observe bem, esse maior doador, além dele doar, agora, e o que temos nós recebido com vida para doar? Fica aí para você pensar aí, o que é que você recebeu para doar? Agora, Davi, pelo texto que lemos, Davi entendeu a vontade de Deus. Olha, no versículo 1 aí, do capítulo, diz que,
Olha bem. E Davi, e disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem Deus o escolheu, e ainda moço e tenro, esta obra é grande, porque não é palácio para homens, senão para o Senhor. Davi entendeu que não era para ele construir o templo, mas sim agora seu filho novo, moço, Salomão, era para ele construir. E ele entendendo isso, aí Davi começa, né? Davi, ele doou uma coisa que o ser humano jamais ele doaria. O ser humano jamais doaria. O que é que Davi doou de cara? Ele doou o seu egoísmo. Ele matou o seu ego, as suas vontades, as suas paixões, o seu querer. Ele queria, por todo, construir o templo. Mas ele doou esse ego, que não era bom. Ele doou seus sonhos de construir o templo. Os seus direitos humanos como rei, o seu reinado, ele agora doa e passa para seu filho. Ele doou mais uma coisa, o apoio, que nas necessidades ele estava pronto para estar apoiando ali. Porque tem pessoa, ele sabe criticar, mas é difícil ele apoiar o trabalho de alguém na obra do Senhor. É dificilmente ele... Olha, é um egoísmo tão grande que ele não doa o egoísmo. Os seus sonhos é só para ele. Os seus direitos humanos, ele acha que só ele tem condição. E agora, na hora de apoiar o seu companheiro nas necessidades, não tem apoio. E Davi, por último, ele resolve doar. Olha, os seus bens era dele. Ele, da minha parte, olha, disse Davi aqui, está registrado, eu ainda da minha própria vontade. Davi, ele, da sua própria vontade. Da minha própria vontade para a casa do meu Deus. Então Davi aqui, ele doou seus bens. O que é que Davi tinha? Eu aqui peguei 5 coisas. Porque aqui ele falou que doou madeira, pedras de toda qualidade, sardósia, olha, mármore. Olha, uma casa de mármore não é para qualquer um, não. Muitos põem soleira nas portas, mas um piso de mármore não tem nem comparação. O Templo de Salomão, construído em São Paulo, ele veio mármore importado de Israel. Imagina. Mas vamos falar de Davi. Davi doou ouro, prata, bronze e ferro. Eu quero acrescentar também que Davi doou as suas vitórias. Não estou aqui falando de dízimo, não. Que bem-aventurado, bem, mais do que feliz é a pessoa que doa. E aqui Davi, tanto ele como o povo, narra que o povo fez voluntariamente. Nada é tirado a ferro e fogo, não. Ei! Ou você dá, ou o diabo te toma. O devorador, o migrador vai te... Não é nada disso aqui, não. Não estou falando dos gafanhotos que na época que Israel e Judá estava distante de Deus, tinha se prostituído com outros deuses, tinha adulterado, trocado
o doador, o dono das vidas, porque a palavra de Deus diz em Ezequiel que todas as almas é dele. Nós somos dele. Então Davi agora, Davi dispõe e doa a obra do Senhor aí no verso de número 3. Assunte bem, foi o que eu já citei. Ele doou ouro, prata particular que tenho, mas eu dou para a casa do Senhor. Era dele, não era nem do palácio, do templo, do reinado no geral. Era dele, da parte dele. E ele doou ainda, Deus afora quanto tenho preparado para a casa do santuário. Aí ele vem dizendo, 3.000 talentos, olha, não era pouco não. Doar um par de aliança, já é difícil alguém doar um par de aliança para alguém. Um anel de ouro, é difícil. Um anel de prata, que eu uso para tirar as impurezas do corpo, principalmente o ácido úrico. Quem usa prata e tem ácido úrico alto, ela combate o açúcar. Então aqui ele vem dizendo, olha, ouro, não era ouro 16, ouro 18, era ouro Ofir, era acima de... Olha, não é nem o ouro que muitos dos portugueses usam, mas era ouro Ofir. E esse 7.000 talentos de prata, aí agora a prata que Davi ele doa, não era umas prata qualquer, que cada parte também de prata tem as suas qualificações, mas está dizendo o texto que ele doou prata purificada, já passada pelo processo de purificação. A prata saiu branca, branca, branca como a neve. Que a prata, quando a qualidade é pouca dela, ela fica até preta. Você tem que estar sempre limpando ela para ela dar de novo o brilho. Escute bem. Não sei se você está entendendo o mistério. A revelação da palavra. Prata purificada. Para cobrir as paredes da casa. Ouro para os vasos de ouro, prata para os vasos de prata. Aí ele vem dizendo mais. E quem, pois, está disposto a também oferecer voluntariamente ao Senhor? Por quê? É voluntariamente. O versículo 14 narra que, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivesse poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão todamos. Então ele teve consciência de dizer, olha Senhor, tudo vem de ti. E quem é esse povo que não vai entender isso? Para dar voluntariamente. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos nossos pais. Como a sombra são nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Então, veja bem, Davi ele passa a entender. Aí ele vem o versículo 17 dizendo assim, e bem sei eu, Deus meu. Ele aqui está falando com Deus. Bem sei eu, Deus, meu Deus, tu prova os corações e da sinceridade te agradas. Olha só o homem segundo o coração de Deus se expressando. Que Deus prova os corações e da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente, dei todas essas coisas e agora vi com alegria o teu povo que se acha que voluntariamente deu. Olha, quando eu olho essa passagem no livro de Crônicas, que a maneira do rei falar com Deus, a maneira do povo entender, ele entender a parte de doar,
Eu fico vendo hoje nos nossos dias que as pessoas, se puder, muitos deles, muitas lideranças aí, ela nem bem o dinheiro chega na mão do povo para já ir para o sacolé dele. Hoje, estão fazendo aí que para arrecadar oferta e dízimo, já pega anual, pelo cartão. Passa o cartão aí, já fica já ofertado o ano todo. É um absurdo certas coisas. Trocar milagre. Leva um tijolinho aí para a tua obra crescer lá. Por R$1.000. Um caroço de feijão por R$1.000. É arroz ungido, é sabonete ungido. É tanto artifício para pegar o povo. A realidade disso se chama 171 sendo aplicado. Quando não entra na mente das pessoas e elas com medo até de ir para o inferno, ela acaba se doando e dando até o dinheiro que era para comprar o gás, ela doa e depois fica sem gás. Sendo que era para ela ser suprida o seu gás. Mas não vou entrar nesses detalhes não. Aqui tem coisa melhor para se dizer. Agora veja bem. O ouro que Davi doou, né, para a obra, o ouro significa poder. Significa brilho, o ouro tem brilho, não perde brilho. E sempre tem o processo da purificação do ouro para tirar todas as arestas e deixar o ouro puro, purificado. A prata, redenção, resgate e pureza. O bronze, firmeza, estabilidade e brilho, queira ou não. Quando não existia espelho, as pessoas se olhavam em um bronze, uma placa de bronze, e refletia como que era a sua face, como que ele estava diante do bronze. Então o bronze é resgate, pureza e redenção, né? Aí a prata. O bronze é firmeza e estabilidade e brilho. O ferro, força, rigidez, resistência e severo. Não é qualquer ferro que a pessoa consegue dobrar não, hein? Mas tem ferro que é flexível, né? A sua rigidez é pouca. Não está misturado às vezes com aço. E quando está misturado com aço, não tem quem envergue ele fácil. E Davi agora também ele doa, eu acrescentei aqui, as suas lutas. Quer dizer, ele doa as suas vitórias que ele, da parte de Deus, passou a ganhar. Aí ele doa a luta, o preparo e as experiências que ele teve da parte de Deus. Agora, e nós? O que é que nós ganhamos e podemos doar? O que é que nós podemos doar que nós ganhamos? Vai pensando aí. O que é que você ganhou para doar? O que é que você tem para doar? Quando olhamos aqui, capítulo de número 12 do Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, ou o apóstolo São João, ele diz assim: quem ama a sua vida, isso ele relatou e escreveu, da parte de nosso Salvador Jesus Cristo, que havia ensinado a eles. Quem ama a sua vida e perdê-la, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. E se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, nós podemos aqui entregar a nossa vida. Nós temos a nossa vida para entregar
ao Salvador. E o salmista Davi, aqui no Salmo 116, ele diz assim: amo o Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Então, a gratidão, esse maneira da nossa vida de viver, essa gratidão do que Deus vai nos concedendo, nós aí vai devolvendo essa gratidão a Deus. E a humanidade observando isso. Agora, o nosso caminho, diz o salmista Davi, Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é. E quando nós entregamos a nossa vida, o nosso caminho para ele, pode saber, o caminho é certo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Entrarei, olha, em sua casa. E cearei com ele e ele comigo. É o que Jesus quer. Quando nós entregamos a nossa vida, o nosso caminho, e outra, a nossa oferta voluntária. A nossa oferta voluntária é essa, que, como eu já disse, que não é a ferro e fogo. Não. Porque, veja bem, quando nós vemos aqui na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 8, capítulo de número 8 e 12, nós vamos entender Paulo, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, dizendo assim, olha, o capítulo 9 também diz assim: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Esse por necessidade parece que você está sendo obrigado. Aí você vai fazer porque, não, meu nome tem que constar lá. Não, olha aqui meu envelope na frente de todo mundo, eu estou dando. Mostrar que está ofertando o dízimo. E o versículo 8 aqui, de Paulo no versículo 12, diz assim, olha, porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Se há prontidão de vontade, será aceita. Ou é de coração? Será? É a oferta da viúva? É de coração. Não é obrigado. É voluntariamente. Então aqui, Davi, o que temos para doar? O caminho, a oferta voluntária e a outra agora. O que é que nós podemos doar? Não tem como negar. Salmo 98, o salmista Davi se expressa assim, ó, Salmo 98, que, olha bem, cantarei ao Senhor um cântico novo, porque ele fez maravilhas, e a sua destra e o seu braço santo lhe alcança a vitória. E quando olhamos o Salmo 40, né, que diz assim, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Olha, depois que tira e firma os pés da pessoa na rocha, para ele não ficar escorregando no lodo e caindo, mas firma os pés para agora caminhar. Aí pôs um novo cântico. Isso todos têm condição de doar. E quando olhamos na carta
aos Hebreus, no capítulo de número 13, nós vamos ver assim, olha, que... Portanto, oferecemos sempre a Deus sacrifício de louvor, isso é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Esse sacrifício de louvor é fruto dos lábios que confessa o Salvador da sua vida. Quem não faz isso, ele não doa ao Senhor. E quando nós falamos, o Senhor nos salvou, o Senhor me tirou dos pés, tirou meus pés ali do charco. O Senhor me pôs agora no novo caminho. O Senhor, Jesus Cristo, mudou o meu viver, mudou a vida que vivia e agora é mais do que um bem-aventurado, pronto para agora ser súdito do Rei Jesus para herdar o reino de Deus. Então, o sacrifício de louvor. Mas, irmão Edelfonso, você falou de ouro, prata, bronze, ferro, as vitórias. Eu queria entender isso. Tudo bem, então vou falar. O que significa o bronze para você doar como bronze? Davi doou bronze. E você, para você doar como bronze ao Senhor, doar ao Senhor, que bronze significa firmeza. Como está a tua firmeza aí? Eu tô assim, assado, não tô muito bem. O irmão falou de mim, eu não quero mais nem ir para a igreja. Como tá a tua doação de bronze como firmeza? Você tá firme? Vamos ver? Paulo, na carta aqui aos Coríntios, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, é um conselho de doar bronze: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, como bronze, seja firme, seja constante. Faz igual o rolo compressor que passa no asfalto para deixar ali, bem ajeitado para os carros andar. Passa por cima de todas essas coisas que vêm querer te desviar da presença do Senhor. E fique firme. Firmeza da fé. E aí, tua firmeza da fé, como tá? Tá firme na fé? Ou a fé já está desfalecendo? Quando nós olhamos Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo de número... capítulo 2, verso 5, diz assim: olha, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem. Paulo escreve a carta à igreja em Colossos, dizendo a maneira que estão os irmãos ali. Aí ele vem dizendo, olha, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. A firmeza da vossa fé em Cristo, não é nenhum ministério, não é nenhum representante na terra, ou alguém que leva o título de homem de Deus, ou pastor, mas sim a vossa firmeza em Cristo Jesus. A Ele toda honra, toda glória, todo poder. A Ele, autor, consumador da nossa fé. A Ele vai a nossa firmeza. É firmeza em Cristo. Porque Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Ele vai vir buscar a igreja somos nós.
Então, um coração firme é importante também. Um coração que não está firmado fica difícil. Mas aí, o salmista Davi, no Salmo de número 112, diz assim, olha. Salmo 112 diz assim: não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está, seu coração bem firmado, não temerá, ainda que ele veja cumprido o desejo sobre os seus inimigos. Olha, não tem que temer a nada. Não tem que temer, mas está com o coração firme no Senhor. Ô irmão Ildefonso, me fale aí. Os pés também, né? Precisam estar firmes? Sim, é o que eu já disse. Firmou os pés sobre a rocha. Os pés têm que estar firmados na rocha. Os pés não podem estar firmados em qualquer outro lugar, não. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. Mas nós faremos menção do nosso Deus. O salmista Davi, ele foi bem claro em falar essas palavras aqui no Salmo de número 20. Eu não tinha marcado aqui nessa